Ok, nós estamos fazendo hoje mais um Salada Mista, sempre trazendo assuntos e temas importantes que fazem parte do dia a dia da nossa sociedade, da nossa comunidade. E o Instituto Pessoas Melhores, através da sua direção, e hoje aqui representando o Edésio Reichert, traz hoje para a cidade de Toledo um casal que fará uma palestra importantíssima, que pode mudar a sua vida, pode melhorar a sua vida, relacionada à comunicação não violenta. O Edésio está aqui conosco. Boa tarde, Edésio, tudo bem? Boa tarde, Edio, e também aos nossos convidados especiais aqui, o Yuri e a Sandra, que são de São Paulo, e que vão tratar desse tema hoje à noite. Na verdade, Edio, corrigindo um pouquinho, né, é mais que uma palestra, é um workshop, né? Serão 4 horas de formação, de muita dinâmica, de muito exercício dentro desta, vamos falar assim, prática ou certa filosofia que se chama comunicação não violenta. Yuri, boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Quem sabe outras vezes aqui, quando passar por Toledo, vem para conversar conosco. Obrigado por estar aqui para a gente falar sobre esse tema tão importante nos dias de hoje. Boa tarde, Ed. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho dessa prática que tem sido muito significativa na minha própria vida e tem sido muito importante em trazer essa contribuição nessa minha caminhada junto com a Sandra em vários espaços por todo o Brasil e internacionalmente já por, quanto foram? 13 países até agora, né? 13 países. 13 países. Nós vamos falar mais sobre essa trajetória. Sandra, obrigado por estar aqui e trazer essa contribuição para a sociedade de Toledo e do país afora, porque vão assistir esse nosso podcast em qualquer lugar do mundo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e para a gente ter esse bate-papo aqui e compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Edésio, por que o casal comunicação não violenta? Como é que surge esse tema? O Instituto Pessoas Melhores, fundado em 2020, que o nosso presidente é o Rui, e tem o apoio de várias empresas e organizações aqui de Toledo, ele trata de temas públicos e trata de questões relacionadas à vida pessoal, à vida familiar, à vida empresarial, de modo geral, como que a gente pode contribuir para que nós tenhamos na sociedade, de maneira geral, tanto pessoas quanto organizações que funcionem melhor, né, que procurem ser mais eficazes nas suas atividades. E dentro deste escopo, nós, no início do ano 2023, elencamos várias atividades. E entre as atividades, a partir da leitura de alguns livros do criador dessa chamada comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, particularmente assim, eu li os primeiros, sugeri ao grupo lá, e eles entenderam que era um tema relevante a ser tratado, porque, dada a sua profundidade de transformação da vida das pessoas para melhor, sobretudo nos relacionamentos. Então, a partir dessas leituras, a partir dos diálogos, a partir da conversa que nós tivemos no Instituto, amadureceu a decisão de trazer alguém que entendesse, sobretudo, e que pudesse nos ensinar como aplicar isso na nossa vida, nas nossas organizações. Bom, o Yuri Haas, né? Eu tenho aqui algumas informações dele, que é o primeiro instrutor brasileiro certificado pelo Centro Internacional de Comunicação Não Violenta, mestre em Ciências Sociais, foco em Inovação Social Sistêmica pela Universidade de Chicago, Estados Unidos, mestre em Relações Internacionais, concentração em Estudos de Paz e Resolução de Conflitos, e em Tóquio, no Japão, trabalhou também, né? Trabalhou com a Human Rights Watch, divisão do Norte da África e Oriente Médio, em Jerusalém. Já a Sandra Caselato, é psicóloga. No Japão, durante 2 anos, atendeu como psicóloga a população estrangeira, escolas e grupos, oferecendo palestras, workshops e consultorias sobre a CNV, comunicação não violenta, inteligência emocional, estresse, adaptação cultural, entre outros temas. Atuou junto à Agência das Nações Unidas, em Israel, Palestina, com treinamento e melhores práticas para funcionários na área
de saúde psicológica. Trabalhou também na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina com vítimas de exploração sexual, comercial infantil e com mulheres com HIV. Vocês andam pelo mundo levando essa comunicação não violenta, forma, condução, ação, como é que é isso? Agora eu vou começar a deixar para vocês. Começo eu ou você? Vou eu. Então, sim, tem sido uma jornada muito rica. Nós, na realidade, iniciamos pertinho daqui. Essa jornada começou em Foz do Iguaçu. Nós estávamos morando em Foz. Somos de São Paulo, mas estávamos morando em Foz. E uma pesquisa acadêmica me levou a me interessar por questões do conflito na Palestina, questão Palestina, Israel. Isso acabou nos levando ao Japão. Nós moramos por 2 anos e meio lá, e lá conhecemos a comunicação não violenta como um dos cursos oferecidos extra-academicamente dentro de um programa de estudos de paz e resolução de conflitos, que eu fui fazer lá como bolsista do Rotary. E esse contato com a comunicação não violenta por lá se tornou muito importante para nós. Começou a mover um entendimento de que, de todo esse estudo, de toda essa prática de campo, o que a gente notava, e aí tem elementos da experiência pessoal, né, individual, tem uma história pessoal minha, eu sou da região de Israel, eu nasci e cresci por lá, mas tem também uma questão de olhar por essa perspectiva sistêmica. A gente compreendeu o quanto a formação das identidades das pessoas dentro dos sistemas onde elas crescem influencia numa impossibilidade, com a cultura relacional vigente, uma impossibilidade de conseguir conversar sobre os temas difíceis. E a gente percebeu que essa abordagem trazia uma possibilidade, uma esperança, alguma forma de sustentar conversas difíceis. A gente abraçou esse processo, começou a trabalhar aqui no Brasil e começaram a se apresentar oportunidades e convites, primeiro mais aqui pelo Brasil, mas depois convites para viajar para outros países para participar de ofertas, projetos onde essa abordagem estava sendo compartilhada. Nós fomos desde 2011, estivemos envolvidos em iniciativas nos territórios palestinos ocupados, no Oriente Médio, mas a gente esteve circulando muito em vários outros países, sempre a convite de pessoas que estão movimentando alguma iniciativa de mudança social, alguma questão relacionada ao campo organizacional. E essa tem sido a jornada e tem sido muito rica. E temos ainda mais, vamos adicionar nos próximos 2 anos, pelo menos mais 2 ou 3 países aí, já tem uns convites para lugares que a gente não foi ainda. Então tem sido realmente, eu digo isso cheio de gratidão na realidade, porque tem sido muito rico para a gente também fazer essa jornada. Há uma troca. Há uma troca muito grande, porque a sensação de contribuição é muito grande. E eu quero nomear uma coisa só, que o Edésio, ele é um entusiasta da comunicação não violenta. E dá para perceber da maneira que ele fala, como mexeu com ele, entrar em contato e com essa prática. E a gente conhece esse brilho no olho que dá, porque a gente tem visto isso na vida já com muitas pessoas. E é essa sensação de gratidão que dá, de trazer uma coisa que as pessoas começam realmente a recuperar esse brilho, parece, e ver saídas para situações que antes talvez não tivessem visto. Sandra, comunicação, eu vou direto para você uma pergunta, essa vai... O que é essa comunicação não violenta? É o pai com o filho? É o patrão com o empregado? É o empregado com o patrão? É o político com o seu assessor? Cabe em todos os espaços? Exatamente. É ser humano para ser humano, né? Eu acho que é esse ponto, talvez o ponto principal dessa prática da comunicação não violenta, que ajuda a gente a resgatar algo que às vezes está meio perdido no nosso dia a dia, que é essa conexão humana, que é a conexão de ser humano para ser humano. E muitas vezes na cultura onde a gente está inserido, nas culturas em geral, não uma cultura específica que eu estou dizendo, mas a gente muitas vezes se perde nessa relação entre rótulos e um distanciamento
onde cargos ou rótulos ou títulos trazem uma separação da nossa própria humanidade ou da outra pessoa. A gente não consegue mais ver a pessoa por trás da roupa da pessoa, ou por trás do rótulo, ou por trás do cargo que a pessoa tem, e vice-versa, né? Então, a comunicação não violenta, basicamente, para mim, eu entendo ela como esse processo que ajuda a gente a começar a nos enxergarmos mais como seres humanos mesmo. Então, em qualquer tipo de relação, desde pais e filhos, em escolas, professores e alunos, em ambientes organizacionais, né, empresas, na política, em ONGs, em mediação de conflitos, em qualquer ambiente onde existem seres humanos, a comunicação não violenta ela pode estar apoiando. A gente já está se relacionando melhor, né? E, inclusive, não apenas a gente já se relacionar melhor com as outras pessoas, mas a gente se relacionar melhor com a gente mesmo também. Porque, às vezes o pior relacionamento é a gente com a gente mesmo, né? Às vezes, do lado de fora, aparentemente está tudo bem, eu me dou bem com os outros, mas lá dentro, eu comigo mesma, eu sou minha pior inimiga em certos momentos. E eu estou numa briga e num conflito interno e numa coisa... E muitas vezes depressão, por exemplo, né? Que é algo que é tão comum hoje em dia, é um sintoma até essa dificuldade da gente se relacionar com a gente mesmo, né? Como é que a gente se relaciona? Esclarecendo e contribuindo, né, Sandra? Isto que ela disse, a pessoa relacionar-se bem consigo mesmo, traduzindo talvez uma linguagem assim para que as pessoas que assistirão isso possam bem compreender, é não julgar-se excessivamente, é não punir-se excessivamente, ou seja... Esta autopunição, este autojulgamento, autocondenação, autocobrança, ela destrói a vida emocional, destrói o equilíbrio de uma pessoa. E, na maioria das vezes, pode, a partir daí, desencadear outros conflitos, brigas e desentendimentos muito maiores, quando não uma doença. Desencadear, inclusive, numa doença. Exatamente. Então, quando o Yuri falou, né, do meu entusiasmo, eu sou obrigado a reconhecer que sim. Após ler os livros, eu fiquei encantadíssimo de ver como que aquilo ali, a hora que conhece, que lê, que estuda, e já fica o convite aqui a quem assistir isso, dedique um tempo para essas leituras. Por quê? Porque conhecer-se a si próprio, conhecer as dores que cada pessoa tem dentro de si, as angústias que cada pessoa dentro de si, às vezes vale muito mais do que dinheiro, do que fortuna, né? Que não consegue, às vezes, uma montanha de dinheiro resolver ou satisfazer essas angústias que as pessoas sentem. Então, ir em busca de entender isto e, na medida do possível, claro, equilibrar, serenar, você quer coisa melhor do que isso? Comunicação não violenta, ela não está atrelada somente a uma palavra ríspida. Tem mais que isso. É isso? Muito mais. A gente gosta muito de desfazer algumas expectativas que as pessoas têm. Vamos falar isso hoje na abertura da nossa oficina, do workshop, e a gente sempre fala. Que é a seguinte: primeiro, que comunicação não violenta não se trata de ser simpático, de ser educado, de ser bonzinho, de ser agradável. Comunicação não violenta não se trata de falar com a voz mansa, né, um tom de voz espiritualizado. Não se trata disso. Não se trata também de uma técnica. Não se trata de organizar as palavras numa certa ordem mágica que vá fazer com que chegue de uma forma não violenta. Não se trata disso. Na realidade, existem alguns apoios nesse processo do aprendizado que tem algumas características assim, mas a comunicação não violenta, em essência, ela é uma transformação no olhar, é uma mudança, como se a gente estivesse colocando umas lentes e passando a enxergar mais informações que sempre estiveram ali, mas que a gente meio que foi treinado a não desconectar delas, a não perceber elas. E isso é parte da socialização convencional. E o Marshall, ele costumava dizer, o Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, ele falava que, na realidade, aprender a comunicação não violenta não é um processo de aprender algo novo, mas é um processo de resgatar algo que nós já sabemos e que nós somos socializados a esquecer. Então, não se trata desses elementos mais estruturais ou externos ou aparentes, né? Não é a palavra ríspida. A gente pode oferecer
uma escuta empática, uma expressão autêntica, que são elementos da comunicação não violenta, aos berros. Não se trata dessa expectativa que normalmente as pessoas têm. O nome leva a isso, né? Até essa impressão, né? Exato. Tem que ir lá para ser mais calmo, ser mais isso, mais aquilo e tal. E o Mas Marshall... talvez abrir um pouquinho, não sei se eu estou entendendo, estou tentando, né? Abrir um pouquinho aquilo que está cada vez pior no mundo de hoje, a individualidade, a pressa, a correria, e eu começo a me blindar e me isolar. No meio de um monte de gente, mas eu estou isolado, mais ou menos nessa linha. Exato, como uma forma de se cuidar, de se proteger, né? Muitas vezes as pessoas não estão fazendo isso à toa, né? Elas estão fazendo isso porque esse é o melhor que elas sabem fazer para conseguir se manter bem dentro de um contexto que muitas vezes é muito hostil ou uma sobrecarga de estímulos. Mas tem uma coisa interessante dessa coisa do nome. O nome leva a isso, e o Marshall falava disso. Ele falava que ele não gostava desse nome, mas era o melhor que ele tinha conseguido arrumar. E que, na realidade, também tem um detalhe. Quando ele fala de não violência, o que ele estava falando também tem uma outra expectativa. Às vezes as pessoas pensam assim, é um silenciamento. Isso é uma outra coisa que às vezes as pessoas têm receio de que signifique isso. E, de novo, né, a gente quer dizer, não, significa, inclusive, você conseguir dar melhor voz para a tua expressão, com mais potência e com maior chance de que ela seja escutada, que ela chegue do outro lado. Mas quando ele falava de não violência, ele, na realidade, estava honrando as tradições de não violência, dos quais temos grandes ícones na nossa história, como o Gandhi, o Martin Luther King, o Mandela, o Václav Havel e outros, que implementaram a não violência, a filosofia da não violência, para implementar mudanças e transformações significativas nas suas sociedades, e uma transformação de sofrimento humano, uma redução do sofrimento humano, uma transformação daquilo que a gente chama de sistemas de dominação. Então, esse nome, ele ao mesmo tempo causa um ruído que a gente precisa continuamente consertar, né, ajudar, mas o próprio Marshall falava, olha, é o melhor que deu, mas também tem esse outro lado, né, de que a gente quer manter essa memória da não violência. E ela tem... Você quer falar, Sandra, complementar alguma coisa? Essa questão da não violência tem esse foco de a gente tentar se conectar, estabelecer uma conexão mais verdadeira, mais humana, como eu tinha falado, né, entre as pessoas. E eu gosto muito de explicar um pouco como é a comunicação não violenta, trazendo uma analogia com um texto do Rubem Alves, que talvez as pessoas que estão ouvindo conheçam, talvez vocês conheçam, que é esse texto que fala de... Ele fala sobre relacionamentos, sobre jogo de tênis e jogo de frescobol. E que tem relacionamentos que parece que são jogos de tênis, onde um está querendo ganhar do outro. Então, o relacionamento é uma competição. Quem é melhor, eu quero achar o ponto fraco do outro e fazer o outro errar, e eu tô certa, o outro tá errado. E tem outros tipos de relacionamento que são jogo de frescobol, que funciona da mesma maneira. Tem 2 jogadores, uma bolinha, 2 raquetes, é aquele jogo que as pessoas jogam na praia, né? Só que a proposta é outra, é um jogo cooperativo, é um jogo que a ideia é não deixar a bolinha cair. Então, a ideia é colaborar, é contribuir. É uma mudança de paradigma mesmo, de relações onde a gente está brigando constantemente, competindo, para um tipo de relação onde a gente está cooperando e se apoiando e se ajudando. A atitude e a intenção então, são a atitude outras, é outra. Então, a comunicação não violenta, ela tem muito a ver com isso. Para mim, com esse jogo, com a gente começar a transformar cada vez mais as nossas relações, em vez de jogos de tênis, cada vez mais em jogo de frescobol. Como a gente pode cooperar para construir coisas juntos, né? Para que seja bom para nós dois. Em vez de jogar um jogo ganha-perde, começar a jogar um jogo que é mais ganha-ganha, onde todo mundo está satisfeito, todo mundo ganha, todas as necessidades estão atendidas. E eu acho legal porque traz uma simplicidade para explicar algo que, na verdade, é simples. A comunicação não violenta não é alguma coisa muito complicada. É uma prática muito simples, mas ela não é fácil. Mas ela não é fácil não por ser complicada, mas porque a gente não pratica muito. É igual
né, andar de bicicleta, ou aprender a nadar, ou fazer musculação, ou aprender um idioma. Qualquer uma dessas coisas, elas ficam fáceis conforme a gente se torna proficiente, né? Quanto mais a gente faz, a gente fica fácil, vai ficando cada vez mais fácil. Então, a comunicação não violenta, ela só não é tão fácil quando a gente está começando, porque a gente não está acostumado. É como se na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente aprendeu desde lá da escola a valorizar mais ou a jogar mais tênis. E acaba entrando nas... a pessoa falou uma coisa para mim. Agora eu vou rebater, eu vou responder, a pessoa vai ver só, vou me vingar. E aí eu entro já no jogo de tênis. E a gente... É um jogo de ganha-perde. A gente não aprendeu tanto, e a comunicação não violenta está ajudando a gente a fazer isso. Veio uma bolinha torta na minha direção, em vez de eu dar uma cortada, eu vou, então, nossa, como é que eu posso transformar esse jogo num jogo de frescobol? Deixa eu pegar essa bolinha de outro jeito. O que será que está acontecendo com a outra pessoa para ela ter falado isso desse jeito ou reagido dessa maneira? E como é que eu posso me expressar de uma forma também que vai ajudar o outro a pegar aquela bolinha e não ter que se defender de mim? Então transformar esse jogo. E a comunicação não violenta vem ajudando a gente a fazer isso. O mundo de hoje não está na contramão de tudo que vocês estão dizendo? Eu acho que sim. Não precisa nem ser de hoje. Isso desde sempre. A gente vê que essa cultura de oposição, de dominação, ela é uma coisa já muito antiga e ela ficou normalizada. A gente nem está muito se dando conta do quanto é isso que está dominando por trás. É um paradigma, uma forma de pensar. São regras do jogo que estão dadas, postas, e ninguém para questionar. Peraí, será mesmo que isso está gerando os resultados que estão sendo bons para mim, para nós? Que vida é essa que a gente está criando junto, né? E é algo que tem até escritores, o Marshall cita, né, essa coisa de escritores que pesquisaram isso. Eu não estou lembrado agora do livro, você está lembrada? Que ele fala do surgimento dessa coisa da dominação na história, mas que é uma coisa de 8.000 anos, não é uma coisa... Sempre existiu. É uma coisa que parece que sempre existiu nas nossas culturas. Então a gente está realmente lidando com um convite que também não é novo. O convite para compaixão, para empatia, não é algo novo, né? Isso também existe há muito tempo. A gente tem várias linhas, ou espirituais, ou filosóficas, que apontam para um lugar de humanização como um lugar de saída desses problemas que a gente vive na nossa coexistência. Mas tem algo interessante que a comunicação não violenta traz formas muito pragmáticas de implementar isso, do como fazer, como é que eu faço, né? Eu tenho visto muito na última década se falar muito, ficou em voga falar de empatia. Empatia ficou muito na moda. Ficou um clichê, né? Ficou clichê. Eu vou falar, eu chego a me dar até raiva quando eu ouço isso aí. Parece que assim, ficou mais para bonito do que para prática. Claro, né? E de onde vem isso? Vem de um lugar de tudo é muito bom e bonito, fica falando uma coisa, mas o que faz é outra. Como é que faz esse negócio? Então, tem um jeito de fazer que a comunicação não violenta propõe, que é uma forma de trazer isso na prática, né? Essa ideia de cooperação, né, isso que o Yuri falou, dá para associar claramente isso, e também é profundamente ligado à comunicação não violenta, que é pensar nas necessidades minha e da outra pessoa. Agora, claro, parte do mundo, e um problema do mundo que aqui é o egoísmo que está presente, ou seja, a pessoa que só pensa nas suas necessidades. Então ela só quer atender às suas necessidades. É o seu jeito de comer, o seu programa, aquilo que ela quer, o seu ganho, a sua profissão. E para ela atingir certas metas objetivas, às vezes ela pisa em cima de um aqui, pisa em cima de outro lá, despreza lá. Ela não pensa o mínimo nas necessidades do outro. E isso serve numa família, numa empresa, num condomínio de prédio, no município, e toda a questão pública. Então a pessoa está ali e ela é incapaz de, né, se colocar no lugar do outro, de tentar olhar o ponto de vista da outra pessoa, que é o quê? Pensar nas necessidades do outro. E aqui a importância então de fazer este esforço nesta direção para haver cooperação. Analisa, o que é que nós fizemos sozinhos? Nós não fizemos nada sozinhos. O Yuri disse alguma coisa antes aqui, acho que foi o Yuri que falou, a gente pode, você não precisa ser o bonzinho de tudo, mas você pode ganhar junto, né?
A gente pode se unir, pode trabalhar, individualidades, um desponta mais, o outro, mas isso não quer dizer que você tem que abrir, ficar no individual, você pode abrir também, e vai ganhar mais muitas vezes, né? E vale para o relacionamento, para o casamento, vale. Para o trabalho, vale para tudo, né? Eu não sei como é que vocês veem isso, qual o maior problema, mas casamento principalmente, né? Casamento também. Nós somos casados há 24 anos, né? Aí a gente gosta de brincar que já é uma prova de que a comunicação não violenta funciona. É um estudo de caso, já é um case de sucesso, vamos dizer assim. Não, serve muito para relacionamentos, para qualquer tipo de relação, realmente. E uma coisa muito importante, a gente estava falando aqui, sobre como pensar nas necessidades da outra pessoa e no outro, não só pensar nas próprias necessidades, mas o oposto também é verdadeiro. Claro. Porque eu posso, de repente, numa relação, eu estar me anulando e só pensando na necessidade do outro. Então, isso também é um desequilíbrio. O convite da comunicação não violenta não é nenhum, não é o jogo de tênis. Para um ganhar, o outro tem que perder. Não, esse é um outro jogo, onde dá para todo mundo ganhar. Então, como é que a gente faz esse outro jogo, onde um não precisa se submeter ao outro para estar naquela relação, ou o outro precisa estar mandando, impondo, né? Então, transformar isso para que a gente esteja de uma maneira que está sendo bom para os dois. Num casamento, isso é muito comum, né? Às vezes a gente vê um casamento, às vezes passou lá, sei lá, 30 anos ou menos. Tem muitos divórcios, né? E as pessoas ou estão juntas, mas está assim... Tolerando. Uma vez uma moça perguntou para mim, nossa, vocês trabalham com comunicação não violenta, vocês estão casados há tanto tempo, vocês nunca brigam, né? Eu imagino que deve ser sempre uma paz, uma tranquilidade. Aí eu falei para ela, não, o contrário, a gente briga o tempo inteiro, a gente tem um monte de conflitos. A questão não é não ter conflitos, mas é o que a gente faz com os conflitos. Como é que a gente lida com os conflitos e aproveita os conflitos para que a relação fique melhor. E até interessante porque ela falou, essa mesma moça que veio me perguntar, ela falou, eu nunca brigo com o meu marido, a gente nunca briga. Eles estavam casados há uns 5 anos e depois, mais ou menos 1 ano depois, ela me contou que ela se separou. Porque eles nunca brigavam, quer dizer, um dos dois estava se submetendo e não falando. Onde não tem... Então, o conflito não é um problema. Conflito é uma... Expor, né? Talvez até expor um problema e falar, opa, então eu estou exagerando aqui, vou ter que mudar. Não estou agradando, vou mudar. Vamos equilibrar isso. O conflito é um sinal importante de que tem alguma coisa que precisa de ajuste naquela relação. E o conflito é sinal de vida. Se qualquer coisa que está viva tem conflito. As plantas, elas entram em conflito uma com a outra. Até a gente tem conflito interno, não tem? O conflito é um sinal... Só não tem conflito quem está morto. A mesa não tem conflito, né? As coisas inanimadas, elas não entram em conflito. Mas se nós estamos vivos, cada um é um indivíduo, tem diferenças. Então, como é que a gente lida com os conflitos? Isso é algo que a comunicação não violenta ajuda muito também. Em vez de a gente ter medo de conflito, vamos começar a lidar melhor com os conflitos e aproveitar eles para melhorar a relação num casal, a relação entre pais e filhos, a relação no ambiente de trabalho, nas equipes, do líder com os liderados, e as pessoas se sentirem mais à vontade também para falar do que não está bom. Porque se a gente não sabe, se as pessoas não estão falando daquilo que não está bom para elas, quer dizer que elas estão guardando, se submetendo, e as necessidades delas não estão atendidas. Em algum momento aquilo vai explodir, porque está guardando, e em algum momento explode, né? Então, como a gente faz para a gente estar mais à vontade em estar falando em como melhorar, né? O que dá para a gente melhorar na nossa empresa, no nosso relacionamento, e não que isso seja um problema ou um erro, que essa é a mentalidade do jogo de tênis. Não tá bom, quer dizer que eu estou errado, que eu sou ruim, que eu sou má. Uma pessoa... Não, o erro faz parte. Isso aqui não tá bom, vamos melhorar. O que a gente pode fazer para melhorar? E não com o paradigma de que, então, mudança significa uma coisa boa, né? Os conflitos, quando alguém diz que algo não está bom, é uma oportunidade da gente melhorar. E não da gente ficar mal porque não está bom. Eu tinha que adivinhar, né? Isso é outro ponto
da CNV, da gente não imaginar que os outros, ou esperar que os outros sejam telepatas. A pessoa devia saber o que eu estou querendo. Às vezes até numa concorrência você se acomoda, né? Se você não tem concorrência, você se acomoda. Você não ouve reclamação, você não ouve uma disputa, não, né? Mais ou menos assim. Eu queria saber o seguinte de vocês. Antes eu levantei que era para mostrar isso aqui, na comunicação não violenta. Como é que vocês recebem, como é que vocês entendem isso? Porque se aqui fosse uma família agora, nesse momento, certamente não estaríamos conversando assim. Estaria cada um assim, né? Olhando celular. Aqui. E isso é uma reclamação. Hoje, inclusive, no meu programa de rádio, eu recebi um comentário nesse sentido, onde é que nós vamos parar. Eu tenho ouvido muito isso, né? Tô colocando, não sei se cabe, mas eu acho que de repente até cabe uma avaliação de vocês. O celular, que é uma ferramenta excelente, nós não ficamos sem ele, alguns problemas hoje, né, de internet, tá todo mundo meio louco já. Nós caímos na armadilha, agora tem que aguentar. Mas o celular, a gente tem horas, né, para usar, tem momentos, tem o que usar. Como é que vocês veem o celular, o uso do celular em excesso, na comunicação não violenta, ele encaixa em alguma coisa? Eu quando penso nessa sua pergunta, primeiro que eu reconheço que eu também estou sofrendo dessa mesma questão. E então eu posso falar do meu caso particular. Primeiro dizer que eu percebo quanto a prática, essa dimensão, tem essa dimensão que a gente mencionou aqui da prática da comunicação não violenta como uma forma de eu me conectar comigo mesmo também, não só com a outra pessoa, né? De como é a minha conversa ou a minha experiência interna. E tem dentro dessa prática essa habilidade de eu tentar perceber que necessidades eu estou querendo atender, como eu estou me sentindo, eu me conscientizar do que está acontecendo nesse meu mundo interno, para eu, inclusive, tomar passos mais acertados com relação a como eu estou tentando, então, cuidar daquilo que eu quero cuidar. E muitas vezes eu percebo, sim, tem essa parte do celular como ferramenta para cuidar de um monte de coisa importante. Eu estou contigo, é uma tecnologia incrível. Por outro lado, eu percebo que muitas vezes eu estou lá mexendo nele, procurando ali no celular alguma coisa que eu não vou encontrar ali. De um estado... Né? Pode até ser chamado... Tem um paralelo, sim, com vício, porque vem de um lugar, de um estado de estresse, talvez, ou de algum vazio interno, alguma coisa, que eu estou tentando achar, de alguma maneira, cuidar para me sentir... de alguma coisa. Me completar, me sentir bem, ter um bem-estar. Um alívio. E eu posso dizer com total certeza que em nenhum momento eu encontrei o alívio que eu procuro quando eu vou lá mexer, eu estou lá num joguinho, eu estou alguma coisa dessa forma, da mesma forma que eu encontro uma completude quando eu estou num espaço com natureza, por exemplo, e olhando para a natureza e permitindo só um momento de tranquilidade, ou quando eu estou de verdade tendo uma conversa interessante com alguém e a gente está lá no assunto, presente. E esse tipo de sensação eu não encontro no celular. Mas a conversa anterior, essa conversa comigo mesmo, de me conectar, de estar mais consciente de mim mesmo, ela é um aspecto de como essa prática, comunicação não violenta, ela pode ajudar nesse sentido, em termos de conscientização. Aí tem os aspectos também relacionais, né? Muitas vezes as pessoas chegam para conversar umas com as outras e ficam conversando e meio que nem olham uma para a outra, né? Estão conversando mexendo no celular. E muitas pessoas recebem isso como uma desconexão. Isso é uma coisa que muitas vezes parece, não está dando a atenção que gostaria, não está presente, está com a atenção dividida. Mas eu quero dizer que tem situações onde eu já vivi, por exemplo, trabalhos que a gente fez vários anos atrás com adolescentes, onde isso, na realidade, foi o jeito que mais ajudou a conectar. Porque eu estava olhando no meu celular, o adolescente no dele, com esse adolescente, olhar no olho, assim, falar, como é que você está? Me conta um pouco. Isso não funcionaria muito bem. Mas eu chego meio que, é como sintonizar a frequência. Então, naquela situação, chegar com o celular na mão, falar assim, e aí, o que você achou do que aconteceu ontem e tal? O que você me conta? Eu gostei, não sei o que, achei legal. E aí a gente começa uma conversa e tá tudo bem.
Então tem uma coisa também de perceber o contexto, situação a situação, onde talvez esteja contribuindo para uma conexão e onde não. Onde eu estou consciente e escolhendo, onde eu não estou consciente e estou no vício, né? Sem saber o que eu estou fazendo. Isso tem a ver, né, Yuri, com aquele pensamento que o Marshall fala, né? É a gente estar conectado minuto a minuto com a vida que acontece dentro de nós. Isso mesmo. Se eu faço o esforço, Edio, para estar conectado minuto a minuto com esta vida que acontece dentro de mim, naturalmente que eu vou perceber o ambiente externo, saber como reagir, né? Se eu entro com o celular numa conversa, ou se eu, né, conto uma piada, né? Esta conexão com aquele momento, com aquela circunstância, eu acho que contribui muito para esta colocação aí. E este é o desafio, estar conectado minuto a minuto com esta vida que ocorre dentro da gente. Esse workshop que vocês trazem para Toledo hoje, ele já então eu estou imaginando aqui que vocês já começam com os participantes em começar a fazer com que cada um, o que vocês compreendam, não sei, aquele que ali sabe, o seu eu, quem é você? Como é que você está consigo mesmo? Para daí começar a se trabalhar essas problemas, dificuldades, ou é mais ou menos essa linha? A gente gosta muito... Quer falar um pouquinho do workshop? Eu acho que é uma mistura, né? Porque a gente toma consciência da gente mesmo também muito na interação com o outro. Então, esse nosso workshop, sempre a gente trabalha muito com comunicação não violenta, com prática, não na teoria. Aqui a gente está tendo essa conversa, nós estamos falando de teoria e serve para inspirar pessoas que estão ouvindo. Mas quando a gente faz uma vivência, é como se a gente estivesse aqui jogando. Então eu posso falar sobre como é a teoria de jogar frescobol, ou a gente pode pegar a raquete e jogar. Vamos experimentar na prática. E é isso que a gente faz então. E então a comunicação não violenta tem muito esse processo de eu estar fazendo alguns processos que são internos, interiores, eu comigo mesma, e outros a gente faz atividades em dupla, em pequenos grupos, ou no grupo todo, mas sempre tendo essa pausa para autorreflexão. Como é que foi jogar o frescobol dessa vez aqui, nessa interação que eu experimentei com essa pessoa, nesse jogo? Então, a autorreflexão é o ponto principal, né? Essa autoconsciência. Porque o Marshall Rosenberg dizia, e esse é o fundamento da comunicação não violenta, está baseado nessa ideia de que tudo aquilo que a gente faz, ou qualquer ser humano faz ou fala, é uma tentativa de atender necessidades. E essa ideia de necessidades, essa teoria de necessidades humanas universais, é o que o Edésio estava falando, que eu estava conectada com a vida dentro de mim. Então, eu estar conectada com a vida fluindo dentro de mim quais são as minhas necessidades a cada momento. O que é importante para mim nesse momento agora, ou nesse outro agora, ou enquanto eu estou mexendo no celular, qual é a minha motivação em estar fazendo isso? E muitas vezes a gente tá pela vida fazendo as coisas sem ter consciência nenhuma de o que está me levando a fazer as coisas que eu faço. Pela comunicação não violenta, a ideia, o princípio é de que tudo que eu estou fazendo, eu estou tentando atender alguma necessidade. Eu posso ter consciência disso ou não. Então, quando eu estou lá no celular, eu estou lá olhando, fazendo. Talvez eu esteja tentando atender uma necessidade de distração, relaxamento, tranquilidade, ou conexão, ou importância, sentido. Deixa eu ver se alguém curtiu o meu post, de me sentir bem, né, valorização. E aí eu fico aquele vício, e isso pode ser um grande problema, porque não necessariamente está me atendendo às minhas necessidades. Quero contar esse ponto. E só essa coisa de se dar conta de que a forma que eu estou tentando atender a necessidade não está funcionando, eu me conscientizar disso é profundo, porque isso me ajuda a então fazer uma escolha. Então, peraí,
não vou fazer isso daqui, vou atender necessidade, vou procurar o que funciona, né? Uma vez eu atendi uma pessoa como psicóloga, né? Era um rapaz e ele era fumante. E ele tinha essa questão que ele queria parar de fumar. Ele já tinha tentado parar de fumar muitas vezes e não conseguia. E ele trouxe essa questão na terapia querendo parar de fumar. E aí eu perguntei para ele assim, eu falei, quais são que necessidades o cigarro atende para você? Quais são as coisas positivas que o cigarro te traz? Aí ele falou, ele parou e ficou surpreso com essa pergunta, né? Ele falou, não me traz coisa positiva nenhuma, eu sei que faz mal para a saúde, isso, aquilo. E aí eu respondi que eu acredito que traz alguma contribuição para a sua vida está trazendo, senão você não estaria fazendo isso. Quer dizer, tudo que a gente faz, a gente está tentando atender necessidades. Então, se ele está fumando, aquilo está atendendo alguma necessidade. Está deixando de atender um monte de outras. Mas ele está tentando atender alguma necessidade. Aí, mesmo que inconsciente? Mesmo inconsciente. Nada disso é racional. Ele às vezes entra num padrão compulsivo, por exemplo, ficar olhando no celular. Está tentando atender alguma necessidade. Qual? Não sei. Estou fumando. Por que você está fumando? Não sei. Aí ele começou a refletir. Ele fumava antes, quando ele começou a fumar, ele percebeu que tinha a ver com atender necessidade de socialização, de amizade, de estar junto com as pessoas, de inclusão no grupo social, né, na turma. Daí ele disse, não, hoje eu fumo porque é uma pausa, é um relaxamento no trabalho. Então ele pode parar, dar uma pausa no trabalho para ir lá fora fumar. Então tem a ver com relaxamento, tranquilidade. Aí começamos a investigar um pouco mais, né? Então, está preso numa estratégia, numa maneira de atender uma necessidade, que de certa forma está atendendo, mas está causando outros prejuízos. Então, tem outras formas de atender, talvez, essas mesmas necessidades, que seja de uma forma mais saudável? Então, ele começou a pensar também, puxa, tinha época que eu tocava violão, e que aquilo me trazia relaxamento, e era tão gostoso, e aí ele começou a tocar violão. E aí o cigarro, e foi ao mesmo tempo diminuindo o cigarro. Então, assim, não sei se está servindo como exemplo de como a gente vai, às vezes, pela vida, fazendo as coisas sem ter consciência do porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Isso que eu estou fazendo está alcançando o objetivo que eu gostaria? Então, eu estou fumando porque eu gostaria de estar me dando relaxamento. Mas está me trazendo realmente relaxamento? Ou está trazendo, ou não está sendo, mas nem está trazendo outros custos. Na verdade, não estava legal, porque senão ele não ia desabafar com você para dizer, eu quero parar de fumar. Então, quer dizer, ele estava fazendo, estava numa espécie de um automático, mas aquilo ele fazia. Mas não que ele queria, né? Na verdade, ele não supria aquilo que você falou. Às vezes, você não supre aquilo que eu busco, né? Mas eu não dou o start para falar, opa, então peraí. E continuo fazendo. E tem uma pesquisa, e quem está ouvindo, eu sugiro olhar lá na internet, chama Parque dos Ratos. É muito interessante. Esse pesquisador, ele tinha ratinhos viciados em heroína, e aí ele pensou assim, então tem a ver com isso, né? A pessoa nessa compulsão de fazer as coisas. Então o rato está lá viciado em heroína. Ele teve uma ideia, ele falou assim, e se eu criar um parque de diversão para esses ratos? Então vou botar os ratinhos lá, porque os ratos viciados em heroína estavam cada um na sua gaiola sozinho tinha água e tinha heroína. Eles tomavam heroína, alguns até morriam, né? Aí ele criou esse parque dos ratos, botou todos os ratinhos viciados em heroína ali, e aí tinha então socialização, tinha brinquedo, tinha natureza, tinha comida, tinha um monte de outras coisas. Para surpresa dele, a maioria dos ratos parou de usar heroína, porque eles começaram a ter melhores formas de atender as necessidades deles, que antes eles não tinham. Quer dizer, o ratinho sozinho, isolado, a heroína é uma forma de fugir da realidade, de me sentir melhor, de tentar encontrar de alívio. E aí, quando tem um parque, tem 1000 opções, tem formas muito melhores do que ficar usando heroína. Então, tem formas muito melhores do que o nosso celular, para a gente atender as nossas necessidades. Mas a gente está meio que num ciclo, né? Pode valer para o celular,
pode valer para o vício do cigarro, o vício da bebida, o vício das drogas. Está aí talvez a saída para alguém que esteja... Ed, eu tá ficando encantado com a conversa. Não, interessante. Gostei do Parque dos Ratos. Você se brincar, vai até no workshop hoje à noite. Olha aí. Eu só. Vai ser muito bem-vindo. Désio quer muito que você... Quer. Mas acho que a riqueza da conversa, das informações, dos exemplos, eu quero complementar com isso, como que, no meu modo de ver, deveria instigar empresários, lideranças, pessoas comuns, né, de buscar, conhecer, aprofundar, né? No workshop hoje é um grupo fechado, né? Então, neste caso aí não tem mais possibilidades, ok, mas o universo dentro nesse caso aqui da comunicação não violenta é grande e ele pode, sem dúvida alguma, ajudar a melhorar em todos os sentidos, a vida pessoal, a vida familiar, a vida empresarial, a vida social e assim por diante. No campo organizacional, nós temos atuado bastante com o setor privado, o setor público. A gente tem feito isso no Brasil e em outros países. E tem um elemento importante que muitas vezes não é percebido nesse meio organizacional. Tanto faz, é transversal a esses tipos de organizações. Eu estou falando que é transversal mesmo. A gente vê esses mesmos fenômenos acontecendo em outros tipos de organizações também, como em universidades, em ONGs, em movimentos sociais. A gente atua com todos esses campos diferentes. E que é o custo não calculado da cultura relacional convencional. Então, tem várias pesquisas publicadas. Hoje a gente vai falar um pouco disso no nosso workshop, pesquisas da Harvard University Press, da Stanford University, da Gallup, da Forbes, que fala exatamente sobre esses diferentes custos ocultos do conflito ou da cultura relacional convencional, e que não são só custos, tem custos financeiros pesadíssimos, mas não são só esses custos. São os custos na saúde mental das pessoas, são os custos na capacidade delas de cooperar, de interagir, de engajar a sua inteligência racional e criatividade, porque muitas vezes por causa da cultura relacional convencional, o ambiente do trabalho ele é meio hostil ou tenso, e as pessoas estão o tempo todo em algum nível retraídas. Então, quando a gente traz para esses ambientes a comunicação não violenta, o que a gente está construindo é uma outra maneira de entender. É literalmente o que a Sandra falou, de transformar do jogo de tênis para o jogo de frescobol, equipes que, na realidade, a intenção delas serem equipes é jogar frescobol, não é jogar tênis, né? Mas elas acabam jogando tênis sem perceber, porque é assim que a nossa cultura nos socializa. Então, essa conscientização, essa transformação, ela pode resgatar, tirar... só para dizer que a Forbes tem uma pesquisa que fala que tem 37 categorias de custos não geridos relacionados exatamente à questão da cultura relacional, de como as pessoas interagem consigo mesmas e entre si. Então, para as organizações, tem algo fundamental, muito importante. Existe comparação, dá para fazer alguma comparação dos... Vocês já andaram no Brasil, outros países, os problemas são os mesmos? Eu vejo que tem algo transversal muito semelhante e também tem os contextos específicos, onde a gente vê como, naquele contexto, a humanidade está sofrendo de uma maneira particular ali. Mas a humanidade que a gente percebe, entra em contato essa questão das necessidades humanas universais, essa característica, ela é transversal a todos os lugares, e a gente percebe como em qualquer país, qualquer cultura, as pessoas recebem muito bem esse convite a elas se sentirem compreendidas, a elas perceberem, se conectarem e compreenderem os outros de verdade, não de um lugar de tem que compreender, mas de um lugar que elas sentiram empatia, e aquilo move alguma coisa nova nas pessoas, tem um poder muito grande nisso. E é uma coisa interessante, quando a gente pensa no Brasil, vou contar uma historinha curtinha para falar de contexto específico.
Nós moramos por 2 anos e meio no Japão. E nós moramos lá exatamente quando aconteceu o maremoto que gerou o tsunami e acabou impactando a usina de Fukushima. Isso aconteceu no meio da nossa estadia lá. Eu estava cursando um mestrado e a gente teve até que se afastar ali do Japão por umas 6 semanas. 2011. 2011, foi 11 de março de 2011, foi o acidente de Fukushima. E eu acompanhei, a gente ficou acompanhando nas notícias como o governo japonês fez uma CPI, porque ficou muito claro que os sistemas de segurança da usina de Fukushima, que tinham 8 redundâncias, tinham 8 sistemas de que se um falha, o outro entra em funcionamento. Se esse falha, outro entra em funcionamento. Todos falharam. E eles não estavam entendendo como foi possível. Fizeram uma CPI. E no relatório final, e isso pode procurar online, que você encontra relatório e essa questão. No relatório final dessa CPI, eles falaram que a cultura hierárquica do Japão era uma das principais culpadas do acidente ter sido tão grave. Ele poderia ter sido menos grave. E por quê? Porque numa cultura muito hierárquica, a informação não flui bem de baixo para cima. E em várias instâncias teve uma tentativa de engenheiros, de fornecedores terceirizados das cápsulas de contenção, de quererem passar uma informação, de dizer, olha, tem uma microfissura na cápsula, não dá para entregar. Aí o chefe, não pode. Isso era um dos exemplos. Né? É um exemplo concreto, real. O chefe reagia muito mal dentro daquela... Não vamos passar a informação não passa a informação para cima, manda a cápsula com essa microfissura. Quando acontece um derretimento e um superaquecimento, aquela cápsula rompe e piora muito mais o acidente. E por aí teve vários casos desses. E a gente pensou, olha só que interessante como essa questão de transformar as relações, que parte do problema delas é essa questão hierárquica, né? Como é que a gente consegue ter essas conversas de uma maneira sem sufocar as vozes de baixo para cima? Que as pessoas a gente pensou assim, não tem medo de falar os problemas, do que não está bom, do que precisa ser transformado. Do conflito ser ressignificado como algo bom, é um sistema de feedback, do erro que é importante, né? O erro ser permitido. E aí a gente pensou, nossa, que coisa interessante, olha só, é mesmo, né? O Japão é muito hierárquico, né? É um problema grave que eles têm. Aí a gente foi pesquisar, fazer uma outra pesquisa, Sandra, acho que estava fazendo, e tem lá um instituto que pesquisa culturas do mundo inteiro, o Instituto Hofstede, e tá online também essa pesquisa. E ele olha essa questão das relações hierárquicas e classifica os países, né? Quem é mais tendente a evitar conflito e se submeter. Relações de poder, né? Relações de poder. E o Brasil é muito pior que o Japão nessa questão. É mesmo? Medo muito de autoridade. É dificuldade de dizer a verdade para alguém em posição de autoridade. Então vai mentir, dizer que está tudo bem quando não está, ou não querer, medo de confrontar. Eu já achei que você ia falar que o Brasil ia se destacar positivamente nesse sentido. A gente achava por ser mais aberto, o Japão, por exemplo, linkando as duas, o Japão mais fechado, essa né? Parece, né? Surpresa. Seria essa. Parece a minha surpresa também. Então, tem a ver com a nossa história, né? A nossa história de um país colonizado, de escravidão, de governo militar, tem várias coisas que foram contribuindo para um medo de não poder falar com quem está na posição de poder e isso prejudica nosso coletivo como um todo, a nossa nação como um todo. Mas o medo de confronto em geral também, né? A cultura brasileira, comparado com outros países, a gente tem medo, assim, fala as coisas meio, dá um jeitinho de falar, meio de... tabela, assim. A evitação de confronto, não fala diretamente, olha, não gostei quando você fez isso, tal. A gente fica cheio de dedos, não vou falar. Mas aí fala com o colega no corredor, né? Fala ali no canto, ou fica fazendo coisa, porque quero que o outro adivinhe. Eu vou testemunhar aqui, eu não ia falar, mas vocês me obrigam a contar uma história. Eu já vou terminar, vocês têm compromisso também. Mas me aconteceu uma história exatamente... Não vou esconder que eu não tenho perfil, eu sou muito direto. A gente trabalha numa emissora de rádio, na Rádio Iguaçu, e infelizmente o proprietário faleceu e o filho, então, assumiu.
E a primeira, passado o luto ali, um período, eu até cobrava, eu falei, você vai assumir, tem que fazer uma reunião com o povo aqui, ver como é que vai ficar e tal. E então, um determinado dia, ficou combinado de que sairia a dita reunião e tal, logo no início da tarde, 14 horas, 13h30. Eu, sabedor de que havia essa reunião e sabedor dos problemas que nós tínhamos, problemas entre aspas, questões a serem resolvidas, nada grave, tudo coisas, eu elenquei e fui para a reunião. E o chefe se apresentou, falou e pá. E daí, vocês têm alguma coisa para falar? Eu fiquei quieto. Olhei para um, para outro, tal. Mas nos corredores a coisa era sempre dita. Mas eu fiquei quieto, eu falei, eu vou observar. E ninguém falou. Teve alguém que fez um comentário, mas não lembro do que era, mais nada. Daí eu falei, bom, ninguém vai falar, eu vou ter que falar. Aí eu peguei um papelzinho quadradinho, que eu tinha anotado as letrinhas bem minúsculas, e comecei, tem problema disso, né? Podemos melhorar isso. Mas assim, no sentido positivo da coisa, de ajudar. Qual o comentário que aconteceu para minha surpresa no outro dia? Esse cara estava bêbado na reunião. Eu juro. Eu fiquei tão triste. Mas eu fiquei tão triste assim, porque eu tive a coragem, não tinha, mas muito medo do chefe novo e tal, aquela coisa, todo mundo. Mas nos corredores era a voz corrente. Tudo que eu trazia ali era um problema relacionado à empresa. Problema, né, nada grave, mas coisas que precisavam ser resolvidas. Eu estava dando um suporte para quem estava chegando, por fora de tudo. E aí, entre os colegas, depois, cara, estão falando que você estava bêbado na reunião, você falou demais. Eu falei, eu não tenho medo de falar para o chefe, se ele quer me mandar embora, tudo bem, se ele vai mudar as coisas, tudo bem, mas eu tenho que cientificá-lo dos problemas que nós temos dentro da empresa, e ele está chegando agora, ele não sabe disso. Aquilo me deixou muito chateado, sabe, e me fez até, de certa forma, eu me recolher, falando, não vou falar mais, só que é um erro. Mas volta e meia ainda falo, mas assim, eu diminuí. Mas então, bate muito com o que vocês estão falando. Que a cultura geral é essa de abafar, de não falar, de não trazer as questões, né? Nossa. E demora mais para resolver. Na empresa que eu sou sócio, nós incentivamos demais, particularmente eu, a esta ideia de que as pessoas falem o que pensam, falem sugestões. Inclusive, recentemente agora, até dentro de várias ações lá, justamente para dar uma dinâmica melhor, colocamos uma caixinha de sugestões. Para quê? Para que as pessoas possam colocar uma sugestão lá anonimamente. Então ela pode escrever, não vai ter nenhum tipo de retaliação, de conflito, justamente para incentivar a manifestação. Contrário, favorável, apoio, elogio, crítica, não importa. Fale, porque realmente faz um bem enorme quando as pessoas conseguem se comunicar. Vai nortear o chefe, vai nortear o dono da empresa, vai ajudar. Porque quem está no chão de fábrica sabe. Esse que sabe dos problemas, né? Às vezes o cara está lá em cima, ele sabe outras coisas, mas lá embaixo... O engenheiro lá da microfissura, exatamente. Mas é assim que vai mudando a cultura aos poucos, né? A gente vai mudando do jogo de tênis para o frescobol, se começa a falar, não, tá tudo bem, se a bolinha cair, não tem problema, vamos pegar de novo. Vamos começar outra vez. E aí já vai começando a transformar aos poucos. Criar outra cultura. Criando outra cultura. Não é de uma hora para outra, mas se a gente ficar parado também do jeito que está, nada muda. Mas é um trabalho. Ele é lento, é suado mesmo, né? Mas cada vez que você conquista alguém que você consegue trazer, essa pessoa também ajuda a transformar, né? Sim. Ela acaba... E tem essa questão também, dentro desses contextos que a gente falou, a importância de pessoas em papéis diferentes entenderem o que precisa mudar. Então, por exemplo, pessoas em papel de liderança, entender que se elas só estão reproduzindo o que elas sempre aprenderam do que significa ser líder, elas provavelmente, sem querer, estão reproduzindo a cultura do jeito que ela é. Só se elas estão querendo realmente transformar a cultura, elas têm muito poder de escolha, né? Elas podem começar a influenciar muito nessa coisa de criar uma outra cultura, como o Edésio está fazendo, né? Mas é realmente algo que fica muito mais potencializado, essa coisa de ganhar uma pessoa, trazer uma pessoa, fica potencializado quando a gente trabalha com uma organização que permanece junto, pessoal. E
e continua praticando depois que a gente já foi embora, né? A gente praticando a comunicação não violenta. Praticando a comunicação não violenta, exato. E ajuda muito quando a liderança está envolvida. Nesse momento a gente está, esse ano inteiro, está fazendo um trabalho com uma organização que o CEO da organização foi quem leu o livro, era alguém que se entusiasmou, virou para o RH, falou, vamos começar a treinar toda a liderança, depois a gente vai para liderança de médio escalão e estamos lá trabalhando com eles. Dar ouvidos, né? Dar ouvidos. Yuri, estão me olhando, cutucando, já recebi no ponto aqui um recadinho. Faça o convite aí para que o pessoal que possa, quem vai, quem não pode talvez já não tenha mais, mas que entre nessa linha, comece a procurar mais esse caminho de mudança. Perfeitamente. Nós temos o nosso site, que é www.sinergiacomunicativa.com.br. Pode nos seguir também no Instagram. No Instagram, no LinkedIn, no YouTube, tem vários vídeos nossos. Isso, tem muitos materiais. A gente vira e mexe, está oferecendo cursos. Online também. E hoje, isso. Acho que as vagas já estão esgotadas. Hoje já não adianta nem fazer o convite, né? Tá o nome lá no YouTube, o nome é o mesmo? Sinergia Comunicativa. É o mesmo nome, né? Sinergia Comunicativa. Exato. Ou se procurar pelos nossos nomes, também encontra Sandra isso. Caselato e Yuri Haas. Edésio, obrigado da entrevista, né? Dessa participação e certamente se a gente conseguir pegar, agregar para alguém já conseguir despertar, porque isso aqui é só um fiozinho de meada para dar aquele... Claro. Mas a pessoa, ela começa a se desenvolver, começa a se interessar por esse assunto, falou, opa, vai ter muita mudança. É isso. Obrigado, Ed. Você, o Marcos, aqui pela disposição, pelo tempo, pela hora, né? Eu tenho um amigo aqui, que é, na verdade, até compadre, né? E ele costuma dizer o seguinte, todo mundo fala em mudança cultural, né? Mas a pessoa fala em mudança cultural, mas ela diz assim, mas é muito difícil, vai levar 30 anos ou mais. É verdade. Se nós começar hoje é 30 anos, se começar amanhã é 30 anos e um dia. Então é importante começar, né? Naquilo que a gente pode, dentro da capacidade e do potencial de cada um, é fundamental fazer isso. E o Instituto Pessoas Melhores, através desta ação e outras tantas, exatamente é parte de uma pequena contribuição neste sentido, nesta direção. Então, obrigado mesmo a você, Edio, pela oportunidade. Show de bola. Agradeço o Yuri, mais uma vez, obrigado, Edio, e também. a Sandra também. Muito e obrigada. eu peço, na próxima vez que vocês vierem, o estúdio vai estar mais geladinho, vocês podem ter certeza, tá? Estou fazendo a entrevista aqui, mas engolindo, rapaz. É que nós estamos com um problema no ar e eles estão também num sacrifício extra aqui, que daqui a pouco eles vão descansar um pouquinho. Foi um prazer. Logo mais à noite, né? De verdade. Muito obrigada. Muito bom. Mais um Salada Mista, eu sempre falo Salada Mista no X da questão. Procure saber mais sobre esse tema de hoje e quem sabe você vai mudar a vida no seu casamento, na sua empresa, no seu meio de amigos, na sua roda de pessoas, no dia a dia. Esse é o propósito. Até a próxima.